Você chega ao Chile naquele voo, não é isso? Naquele voo dos exilados. Você chega em janeiro de 71. Voo que eu chego ao Chile naquele voo que aparece no final do... como eu era um dos mais altos, fui um dos últimos a sair, eu estava nas últimas cadeiras. E não estava muito em busca de notoriedade, eu fiquei para trás, então não apareço naquelas imagens. Eu apareço nas fotos que foram feitas aqui no Galeão, antes do embarque. Essa aqui. Bom, cheguei ali, né? Cheguei, nós fomos recebidos pelo governo chileno, né? Talvez é preciso falar, o filme, o Não é Hora de Chorar, conta em rápidas palavras e imagens que nós fomos trocados pelo embaixador suíço no Brasil, o Enrico Maria Burr, que nos trocou 70 revolucionários presos e 3 crianças que aparecem na imagem, pelo Enrico Maria Burr, que, aliás, foi dos sequestrados, todos sequestrados do período, né? Aquele que mais se confraternizou e demonstrou sua solidariedade com os seus sequestradores, porque ele era um homem progressista, democrático, e considerava realmente o que estava havendo no Brasil era um absurdo. E ele foi transferido. Mas o que interessa para nós hoje é mais a questão chilena. E eu acho que ali fica, já no final do filme, assim, no final do filme, marca-se com a bandeira que a gente está empunhando na frente, é a bandeira do Chile, e há um carabineiro ao lado, carabineiro é a polícia militar de lá, que depois se revelou também tão terrível quanto o Exército, a Marinha, a Aeronáutica foi menos, mas porque é também menos importante em todos esses países. E nós fomos recebidos por uma comissão de brasileiros que havia sido autorizada pelo governo a nos receber, nos orientar, formada por um médico, que infelizmente hoje a minha memória já não se lembra quem, e presidida pelo poeta Tiago de Mello, ele próprio refugiado, e que tinha sido adido cultural no Chile, era amigo pessoal de Allende, então tinha toda uma abertura. E nós fomos encaminhados para um centro de refugiados, que é onde, não sei se vocês viram, passou na televisão há pouco tempo, onde foi filmado o relato sobre a tortura no Brasil, ou Report on Torture in Brazil, eu não sei inglês, então a minha pronúncia é péssima, do Saul Landau, recentemente falecido, faleceu sexta-feira, Saul Landau, e Haskell Wexler, que um diretor importante de Hollywood, mas, sobretudo, um fotógrafo muito importante, que foi várias vezes premiado com um Oscar e que foi o realizador de um filme chamado The Weatherman, que é um filme sobre a guerrilha, um grupo de guerrilha nos Estados Unidos. Ele estava lá filmando um filme, fotografando para o Raul Ruiz, um dos filmes de Raul, e
aí resolveu realizar um documentário sobre a gente, sobre a nossa chegada. Então, esse parque Pedro Aguirre Cerda, que o Pedro Aguirre Cerda foi um presidente do Chile, o primeiro presidente eleito por um longo período de esquerda, do Partido Radical, que era um partido social-democrata, do qual fazia parte esse gordinho de terno que aparece no filme de Chiloé, Nos Poucos Caracoles. Ele era radical. O outro, que aparece de bigode, com a família e tal, é do Partido Comunista, e tinha alguns socialistas. Né? Então, esse parque Pedro Aguirre Cerda, que era uma casa, um abrigo do Serviço Social chileno, nos hospedou durante algum tempo. E lá nós fomos nos conhecer, porque a maior parte de nós, dos 70, não se conhecia. E lá nós começamos a sentir os primeiros sinais da solidariedade chilena para com nossa luta e com o povo brasileiro. Porque nas ruas só se falava de Pelé. E o Pelé tinha acabado de dar uma entrevista absolutamente infeliz, a pedido do governo, quando, na eleição de 1970, as organizações armadas fizeram a campanha pelo voto nulo. O voto nulo teve 58%, e os partidos políticos todos, o MDB e a Arena, tiveram o resto. E isso até está citado no filme. 58% votaram. Ele tinha dado uma entrevista dizendo que o brasileiro não sabe votar. Né? Então, nós concentramos também um pouco da nossa campanha em cima do Pelé e das burrices do Pelé. Então, essa solidariedade se sentiu muito rápido. O Tiago, imediatamente, me convidou para fazer 2 filmes para o ICIRA, que ele era da área de comunicação do ICIRA, que era o Instituto da Comunicação e Informação da Reforma Agrária. Que era a área da Reforma Agrária estava entregue, o ministro da Reforma Agrária era um cristão de esquerda de um partido chamado MAPO. E o Tiago tinha sido contratado para ser o diretor dessa área. Havia vários brasileiros trabalhando no ICIRA ou no governo. Né? Era o primeiro ano do governo Allende, né, do governo da Unidade Popular. Eu estou tentando juntar tudo numa coisa só, para mostrar a unidade que é entre esses 2 filmes, apesar das suas diferenças claras. Né? Vocês são, na maioria, creio, na totalidade, estudantes e profissionais de cinema. Não, você é economista, né? Você eu te conheço. Mas a maioria é estudante. Então, ao falar disso, eu falo também do fazer cinematográfico. Porque, para mim e para
não falo pelo Pedro Chasca, mas para o conjunto do trabalho da gente, eu não posso pôr minhas palavras na boca de outros, né? Não tem essa ousadia. No passado já tive, eu era muito arrogante, não, mas ali, né, a gente se percebia um processo, que era o processo que eu também estava desenvolvendo, de que as duas coisas são uma coisa só. Ou seja, política e cinema, política, a estética, eu disse num artigo que eu escrevi há pouco tempo, há 7 anos, que eu escrevi há muito tempo que eu não escrevo isso, para uma revista anarquista chamada Letra Livre, que, se alguém se interessar, pode ser encontrada na estante virtual. Há um livreiro lá, o Achamé Livros, que é o editor da revista, era o editor, nós suspendemos por falta de recursos. Nós estamos sem condições de continuar imprimindo a revista. Num artigo que eu escrevi lá, eu dizia uma coisa que eu dizia para os meus alunos, no curso de comunicação na UF, aluno de jornalismo, cinema, publicidade, que a estética, toda estética contém uma ética. O nosso olhar é sempre um olhar ético. O Godard, inclusive, dizia, entre as coisas boas que ele disse, né, sobre... aliás, o Godard disse uma bobagem, né, e que foi corrigida por um escritor e cineasta sueco, que, num livro dele sobre a história do cinema, e a estética cinematográfica, o Karl-Heinrich Svenstedt, o Godard dizia que aquela primeira tomada na porta da fábrica dos irmãos Lumière só podia ter sido feita daquela maneira, que aquilo era absoluto. E o Karl-Heinrich dizia, não, aquele foi o olhar dos irmãos Lumière, empresários, né, industriais, olhando à distância os seus funcionários, todos eles vestidos com roupa de domingo, né? Aí comparava isso às filmagens dos anos 60, 68 e tal, na Itália, em que a câmera olhava os operários de perto. Então, dizia, quando você escolhe a posição da câmera, você está tomando uma posição ética. Em todos os filmes que nós fizemos, e esses 2 filmes são exemplares disso, assumem uma posição ética decididamente do lado do povo, do lado de quem luta. Mas elas são 2 posições diferentes. Em ambas, nós damos a palavra, pomos a palavra na boca de quem está fazendo a história. Não a pomos na nossa boca. Na nossa boca, Não é hora de chorar, nós hora de chorar,
nós pomos a abertura, as 3 aberturas, que são influenciadas por um filme que muito pouca gente conhece, do Chris Marker, chamado Lettre de Sibérie, Carta da Sibéria. Não sei se alguém aqui chegou a ver. O Tonico chegou, não? O Carta da Sibéria é um filme em que o Chris Marker vai na Sibéria, que está sendo reconstruída e tal, modificada, reformada e tal, nas cidades, e filma uma série de imagens que ele monta e repete. Aqui nós usamos imagens diferentes, mas a ideia é a mesma. Ele repete, são 3 blocos das mesmas imagens. No primeiro bloco, ele dá uma visão típica do cinema oficial, ocidental, burguês, né, que apresenta os lamaçais, os prédios meio construídos, um calmuque, que é um habitante da Sibéria, um tipo de povo da Sibéria, que eles têm estrabismo. Então, mostra o estrabismo, aquilo como um pobre calmuque, sem assistência, não sei o quê. Aí depois faz uma neutra, a mesma imagem com um texto neutro. E, por último, ele faz uma imagem falando do trabalho de reconstrução, de aquelas ruas enlameadas, são ruas que estão sendo reconstruídas, que estão botando sistema de esgoto, os prédios que estão sendo construídos para os trabalhadores. Então, aqui nós fizemos, na abertura do Não é Hora de Chorar, a mesma coisa, só que sem exatamente o mesmo esquema. Você pusemos a primeira, a exaltação do milagre brasileiro, a segunda, uma mostrando a convivência dos dois, mas já mostrando uma visão mais realista da economia, e a terceira mostrando o caráter da ditadura, do governo, da miséria, do assassínio, e que termina até com, não é um preso político, é um homem comum assassinado e cercado pelo Esquadrão da Morte. Aquela apresentação termina assim. E depois fizemos uma escolha também ética. As pessoas que viram o filme do Wexler, do Solanda, por quem eu tenho maior respeito pelos dois, eu dei depoimento no filme, inclusive eu apareço, sou um dos últimos a falar no filme, mas, e comparam ele com Não é Hora de Chorar, em geral dizem o mesmo que nós, sem ter visto o filme não estava pronto. Eu vi filmagens e senti que não era aquilo que eu queria. Quando fui convidado, depois de fazer os 2 filmes do Icira, que eu fiz com os camponeses do sul do Chile, em Cautim, que é uma província do Chile, do sul do Chile, e havia um grande ato da Unidade Popular, marcha popular e tal. Eu fui lá, filmei, usei material de arquivo também e tal, mas os filmes acabaram proibidos pelo próprio Icira, porque eu tinha usado umas imagens de uns cineastas do MIR que apareciam os mapuches armados, marchando. E botei aquelas imagens no meio da... E aí
a Unidade Popular não estava querendo provocar as Forças Armadas, não sei o quê, e proibiu o filme. Então, nem eu tenho mais, não sei se tem cópia em Cuba, se tem cópia no Chile, não vi nenhuma relação mais. Foi trancado no cofre do ICIR e possivelmente destruído. Mas aí nós fizemos uma exibição desse filme para o Comitê Central, parte do Comitê Central do Partido Socialista, com quem eu tinha contato, no Cine Experimental, no Departamento de Cinema da Universal do Chile. E aí, depois de ver o filme, eu fui levado lá pelo Carlos Gonçalves, que era um dos assistentes de câmera e militante comunista, que ele não tinha nenhuma identidade com nós da luta armada, pelo contrário, né? Mas tinha uma visão democrática das coisas. Me levou, Pedro Chasca exibiu o filme e tal, e aí o Pedro e Hector Rios, que eram os que dirigiam, o Pedro era o diretor, o Hector vice-diretor, dirigiam o departamento de cinema, me convidaram para trabalhar com eles e para fazer um filme sobre os brasileiros. Eu falei, olha, Pedro, a minha experiência é muito pequena em direção e tal. Eu era crítico de cinema e fui assistente de direção, fizemos coisa e tal. Mas, não, vamos fazer juntos o filme. Escrevemos juntos, o roteiro é meu, fundamentalmente, né? Aqueles textos são meus, que eles traduziram com a minha ajuda. E decidimos o seguinte: nós não somos torturadores. Então, nós não vamos torturar ninguém no filme, nem como simulacro. Como simulação. Na época não estava em moda a palavra simulacro ainda. Era 1971. Como simulação. Porque no filme do Landau eu tinha visto coisas que eu acho comportamento patológico dos nossos companheiros, que eles simulavam a tortura, mas eles entravam num estado de histeria tão grande quanto os torturadores entravam quando nos torturavam, gritos. Eu falei, não, nós discutimos e chegamos à conclusão, não. Nós vamos exibir, demonstrar, cirurgicamente, demonstrar friamente o que é a tortura. Como eles torturam, como fazem e tal. O ator será um boneco sendo gente. Ele vai se comportar como um boneco. Ele não pode reagir. Aí conseguimos um ator colombiano, aluno da escola de teatro do mesmo instituto que a gente, da Universidade do Chile, do Instituto de Arte da Universidade do Chile, que topou ir fazer. Mas ele chegou morrendo de medo. E a primeira cena que nós fizemos foi a do Pau de Arara. Aí entra mais uma solidariedade colombiana. Um colombiano foi quem topou fazer. Aí, quando eu amarro ele, levanto o Pau de Arara, tudo bem. Quando eu prendo o fio no dedinho do pé dele, e aí digo para quem estava ajudando, não lembro, roda a manivela. A máquina não tinha, o magneto não funcionava, era aquele telefone de campanha, magneto, não funcionava. Aí eu encosto a outra ponta de fio, perdoe a palavra, nos ovos dele. Ele deu um pulo e um grito, como se tivessem recebido um choque. Aí nós falamos,
Não tem choque. Aqui eu punha na minha mão, olha, não tem choque. Você levou o Stanislavski, aqui é Brecht, aqui não é Stanislavski. E aí, o filme, e decidimos também que os enquadramentos seriam enquadramentos, vamos chamar assim, estéticos. Vocês veem que os enquadramentos, em geral, eles são, os da tortura, eles são deslocados, eles não são centrados. Pouquíssimos são centralizados. Deslocados. Então, pega aqui, metade do peito e tal. Isto é parte de uma forma de ver o mundo que, de certa maneira, está também no outro filme, só que o outro filme tinha outros propósitos. Depois do Não é Hora de Chorar, eu comecei a fazer filmes sozinho. Eu tinha feito 2 sozinho, os 2 do Isíria, mas ninguém sabia. E depois comecei a fazer filme sozinho, tropeçando e tal. O filme de Chiloé, Unos Pocos Caracoles, é um filme encomendado. Não é um filme institucional, é um filme que a Conselheria de Bem-Estar Social, o Conselho de Bem-Estar Social do Ministério da Família, pediu à universidade que fizesse, ao Departamento de Cinema, um filme com um projeto que o governo estava desenvolvendo, que eles participavam, chamado Operação Saltamontes, que era um tipo de projeto Rondon, em que a garotada, estudantes, artistas e tal, ia para comunidades no interior do país, ajudar a desenvolver. Eles lá tinham uma experiência anterior ruim com a Operação Saltamontes, lá em Ancude, em Chiloé. Eles contaram para a gente, olha, o pessoal que veio aqui no ano passado, porque isso era nas férias, né? O pessoal que veio aqui no ano passado achou que as nossas ruas tinham muitas pedras e saíram tirando as pedras na rua. Então, as nossas ruas viraram lamaçais, que aqui em Chiloé chove dia sim, outro também. Eles não entendem nada no campo. Nós falamos, não, esse grupo que veio agora é um grupo mais equilibrado, tem mais clareza, a gente não vai fazer nada sem vocês. E eu tinha ido só para fazer o filme, acabei me integrando, e eu levei uma assistente de direção, que era minha mulher, que também se integrou com as mulheres, não? E um operador de áudio, que é um profissional excelente, bom documentarista também, chamado Leonardo Céspedes, e um fotógrafo que tinha sido assistente de fotografia no Não é Hora de Chorar, que tinha me apresentado a Filme Centro, a Cine Experimental, o Carlos Gonçalves. E aí nós nos integramos com a comunidade. Eu decidi, contra a vontade do Pedro Chasca, e críticas de todos os outros, inclusive do montador, o operador de som adicional e montador, aparece o nome dele, o Miguel Ângelo Costa, que foi presidente do Sindicato dos Artistas de São Paulo depois, nos anos 80, o Miguel fez o que eu pedi contra a vontade, porque eu usei
em certas partes, coisas que hoje são da gramática cinematográfica mais comum, como planos de 3 segundos. Né? Plano de 3 segundos, naquela época, era só um close para você destacar a cara da pessoa, destacar um objeto. Então, naquela sequência em que eu comparo a urbanização das grandes cidades, aquilo que a burguesia, a pequena burguesia contam, e aquilo que eles têm em Chiloé, eu ponho esses flashes da grande cidade, lâmpadas, edifício, carro, de 3 segundos. Só para dar um flash mesmo, dar uma pancada, um soco. Coisa que eu usei também, porque tinha gostado muito, gosto muito de um filme do Mario Handler, chamado Me Gustan los Estudiantes, que ele fez sobre a conferência da OEA em Vinha del Mar, não, Vinha del Mar é Chile, Mar del Plata, em que o Che Guevara foi o representante cubano, falou e tal, e os estudantes foram para a rua se manifestar e foram espancados na rua, não sei o quê, e saiu enfrentamentos como os dos Black Bloc hoje. E Mário Handler pegou a canção de Violeta Parra e botou como fundo musical e botava os títulos do filme, ele botou em sequências de 3 fotogramas em negativo, quer dizer, com fundo preto, letra branca. Então, você lia perfeitamente o título, todas as coisas assim. Aí, eu, no 1º de maio, um filme chamado 1º de Maio, que tem no site da Cineteca Virtual da Universidade de Chile, pode ser baixado, eu usava isso para botar uma mão que parava as palavras de ordem de golpe. Que foi um filme feito antes, foi em 71 também, antes desse. Agora, este filme, ele foi muito criticado no Chile, então tinha assim uma... Fiquei muitos anos sem ver. Ele foi muito criticado pelos cineastas no Chile. Aí eu cheguei na Alemanha para filmar um outro filme que eu fiz sobre a Dora, essa moça que fala no Não é Hora de Chorar, e que se suicidou em Berlim em 76, eu fui fazer junto com Lars Säfström, que é um excelente documentarista sueco, eu sempre me junto aos melhores, porque, como eu sei que as minhas limitações, eu sei que o filme sai bom. E aí fomos fazer a pesquisa prévia para ver que material de arquivo usavam. E contactamos um cineasta alemão que representava o cinema latino-americano em Berlim. Agora esqueci o nome dele, é muito famoso, foi do Festival de Berlim, inclusive, Peter Schumann. Contactamos, eu não tive com o Peter, mas lá se foi e buscou o filme com ele. Alguns filmes meus, e do Chile, e Nos Poucos Caracoles. E disse para ele uma coisa que eu vendo hoje, mais uma vez, aí eu vi lá e tal, confirmo, acho
que é talvez a coisa mais forte do filme. Que os alemães gostavam muito do filme, porque de toda a leva de filmes chilenos feitos pela esquerda, que foram parar lá, inclusive mesmo os mais famosos, como o do Patrício Guzmán e tal, que eram contra o golpe, não sei o quê, era o único filme que os chilenos apareciam vivendo a sua vida comum. Não apareciam só lutando, apareciam construindo a nova sociedade nas suas oficinas que eles construíram, nas suas cozinhas, nos seus jardins, lavando roupa e tal. Então, realmente, eu não conheço outros filmes em que eu visse isso. Em filme de ficção, sim. De encenação, eu vi. Tem vários. Mas nem sempre ligando com a luta. E o que está conformado aí? Que sociedade é essa? Era uma sociedade que estava se erguendo de uma tremenda miséria. Aqueles homens ali, e mulheres, da população caracoles, eles moravam na beira da praia, tinham uma vida à beira da praia, que o terremoto de 1960 acabou com essa vida deles. Terremotos seguido de maremoto. Porque lá não foi terremoto, lá foi só maremoto. Terremoto foi, na verdade, o maremoto de 61, que hoje diz o tsunami de 60, 61, ele cobriu o sul do Chile inteiro de terra. Até hoje tem em Osorno lagoas. Lagoa, todo mundo sabe que é com água salgada. Lagoas em lugar que não tem conexão com o mar, que foi a água salgada levada pelo maremoto em 60. Então, essas pessoas foram jogadas lá para cima, perderam suas vidas. Alguns eram pescadores, outros trabalhavam em outras coisas, com governos que não os atendiam. De 60 a 71, a 70, os governos foram nacionais, do Partido Nacional e do Partido Democrata Cristão, da ala mais à direita do Democratas Cristão, que era a ala do Eduardo Frei, pai, que o Eduardo Frei, filho, foi presidente já na concertação nos anos 90. Então, eles fortaleciam os assentamentos da igreja, dos sindicatos ligados à igreja. Os assentamentos de comunistas, radicais tinham pouca gente no campo. Os radicais sempre foi um partido mais de funcionários públicos. Tinha poucos operários, pouca gente. Então, era de profissionais liberais e funcionários públicos, os radicais. Professores. Eles eram muito fortes, os professores. Pedro Aguirre Cerda era professor. A poeta Gabriela Mistral, que era radical, era professor. Eles, graças aos radicais, quando eu cheguei ao Chile, o Chile tinha 95% de alfabetizado. Esses 5% eram indígenas e idosos.
Depois, com a ditadura, aumentou o número de analfabetos. Mas graças a uma coisa que foi implantada nos anos 30 pelo Pedro Aguirre Cerda, pelos radicais. Uma política de ter professor em cada recanto do Chile. E uma outra coisa que me fascinou, eu viajei, fui a várias regiões, não fui ao Chile todo, mas fui a algumas regiões, estive em algumas cidades, conversando com as pessoas. Você não chegava em uma aldeia no Chile, em uma cidade, um bairro, que não tivesse pelo menos um membro da Unidade Popular ou do MIR. Os partidos, se não tinha gente deles lá, mandavam os seus quadros, e não era qualquer quadro. Era professor, era médico, era gente capaz de chegar na comunidade e ajudar a comunidade a se organizar, não era agitador. Então, a Unidade Popular ganhou a eleição no país quase inteiro. Nos poucos caracoles significa o seguinte: nós somos uns pouquinhos, mas nós vamos marchando e chegamos lá, na festa de comemoração da Unidade Popular, juntando-nos a outros membros da Unidade Popular e a outras pessoas da cidade, e aí somos muitos, porque nós somos muitos com aqueles do país todo. E eles dizem uma coisa que, infelizmente, não aconteceu, mas é um dos poucos filmes, também, que previne para o golpe. Diz, eles estão querendo dar o golpe, estão preparando o golpe, mas que previne a partir do povo, dos caras de caracoles. E falando de cinema, de linguagem cinematográfica, a única coisa nesse filme que agradou os cineastas mais, meus colegas, né, é realmente uma das melhores coisas do filme, que é a trilha sonora. A trilha sonora desse filme foi feita por estudantes de composição e música do Instituto de Arte da Universidade do Chile, o mesmo instituto ao qual nós pertencíamos. Eu fui para lá trabalhar com eles, levava o copião montado, trecho por trecho, fazíamos um loop e eles viam, compunham, improvisavam, iam executando, até que nós chegamos ao ritmo do filme. Aquela abertura em que os fogos explodem, e que a música é perfeita em cima, aquilo não se fazia no Chile. Se fazia em um ou outro filme, talvez num filme longa-metragem, num estúdio com uma orquestra. Nós fizemos numa sala como essa, não é como essa, não tinha salas assim, com ar-condicionado, numa sala em que tinha bateria, não tinha atabaque, que não tem atabaque no Chile, mas tinha aquele tambor deles, tinha... Agora estou esquecendo o nome, aquele piano que se toca com baquetas, xilofone, e tinha um xilofone daquele que tem as caixas que é de madeira, com caixa de bambu, tinha um de metal e tinha outro. E tinha
piano, tinha violão, tinha flauta. E eles fizeram. E eram garotos da idade de vocês. Mas, agora, o que aconteceu no Chile? Era um movimento muito, muito intenso. Havia uma vontade de mudar, havia uma vontade de criar, uma vontade de aprender em todo o mundo. Você via gente velha. Tinha também aqueles teimosos, o cara que sabia tudo. Eu até digo que a coisa mais curiosa para mim é que eu fui muito bem aceito pelo Chile todo. Nas classes populares, a não ser um cara numa cidade vizinha que eu vivia, que era zona rural, e que ele era daqueles comunistas radical, eu tinha sido comunista, e estava no Partido Socialista nessa época. E tinha ido para a luta armada e tal. E ele bebia um pouco nas festas que a gente fazia, reuniões lá em casa, ele implicava. Ele era o único do contra, que não queria saber da gente. Os outros todos tinham incorporado a gente passou a ser membros da família. Mas que na intelectualidade havia resistências a nós, porque a intelectualidade é controladora. Na Suécia, eu fui muito bem recebido pela intelectualidade e não tão bem recebido pela classe operária, porque me via como um estrangeiro que estava tirando o emprego deles. Porque antes de voltar a fazer cinema na Suécia, eu trabalhei como estivador. Tentei arrumar emprego numa fábrica, mas caí na besteira de, ao preencher os documentos, dizer que minha profissão anterior era cineasta. E aí tinha um escritor, um jornalista sueco, que tinha acabado de publicar um livro. Ele trabalhou 2 anos clandestinamente, com outro nome e tal, na LM Ericsson. E aí publicou um livro sobre os intestinos da Ericsson. Aí eles não queriam mais intelectual. Um outro amigo, um colega meu, companheiro, que nunca tinha pego numa máquina na vida dele, eu acho que nem para fazer furar uma parede, disse que tinha sido operário. Foi contratado. Mas aí eu acabei voltando a fazer cinema, e não doeu muito, gostei de ser estivador. E no Chile havia esse movimento, havia essa vontade das pessoas fazerem as coisas. Uma coisa que resultava, inclusive, em conflitos, porque se queria tanto fazer que a unidade que levou o Allende ao poder e levou a unidade popular ao poder, aquela unidade que dizia unidos venceremos, com o povo unido jamais será vencido, ela foi se desfazendo de certa maneira. Abriram-se brechas. Porque há uma coisa que eu tenho que dizer. Nós chegamos no Chile dizendo: olha, vocês estão se fiando demais nas Forças Armadas chilenas, no espírito democrático das Forças Armadas chilenas. As Forças Armadas... Nós temos uma democracia de 150 anos. Ninguém tem isso na América Latina. 150 anos em democracia. O nosso exército fez a independência e se manteve democrático 150 anos. Não foi bem assim. Nos anos 50, teve uma ditadura militar, que durou pouco. Durou pouco, em grande parte porque militares estavam sendo mortos nas ruas por gente do povo que ninguém sabia quem era. O cara estava num bonde
Aí subia um sujeito no bonde, se pendurava, enfiavam a faca e ia embora. Houve, inclusive, nessa época, um grupo de especialistas em guerrilha tchecoslovaco que esteve no Chile, no Partido Comunista, participando disso, ajudando. Então, não foi assim. Já teve experiências militares antes, nós dizíamos. Então. Não, e eles confiavam. Confiavam tanto que o Prat, que era realmente um grande homem, que outro dia eu vi a reportagem na televisão dizer que ele foi vice-presidente, que eu me lembro, ele não foi vice. Foi? Ele foi comandante das Forças Armadas. Isso. O Chile não tinha vice-presidente. Não tinha. O Prat, quando tentaram dar o golpe em 29 de junho, o Prat, o general Prates, general Prates, achou melhor ele, além de que ele saísse para diminuir o atrito, e aí confiaram no Pinochet, chamaram o Pinochet para ser o comandante-chefe. Houve, no mínimo, uma investigação pobre, porque ele não tinha nenhuma ficha, não constava a ficha dele, colaboração com com golpistas, com a direita, mas também não constava que não tivesse. Que ele não era um homem que tinha um engajamento na democracia chilena. Não digo que fosse o cara tivesse que ser de esquerda, não. Mas não havia nada que pudesse indicar que ele fosse permanecer fiel a mim. Aí os americanos fizeram as propostas incontornáveis. Aquele general que não era rico se tornou milionário. E aí mostrou quem ele era mesmo. Porque ele entrou para ser o Deodoro na proclamação da República no Brasil. Foram lá, cortaram o Deodoro na cama dele e disseram, tem que ser o senhor a proclamar. Aí o Deodoro, mas eu não quero, eu sou monarquista. Mas não tem solução. Se não for o senhor, vai ser um radical republicano. Aí ele foi. E ficou aquele general de bobagem, que foi um presidente sem grande significado. O Pinochet não, ele assumiu e disse, quem manda sou eu. E enquadrou os outros todos, todo mundo, os caras baixavam a cabeça para ele. Esse processo durou 17 anos. E durou 17 anos porque o Pinochet era odiado por todo mundo. Talvez não pela burguesia que realmente quer a volta do regime e tal, mas era odiado até pelos militares que ele submeteu. E acabaram os democratas cristãos, junto com os socialistas e com o apoio dos comunistas, recuperando força e voltando à democracia. Essa é uma conversa que vocês vão ter amanhã com a Valéria, porque eu confesso que não acompanhei tanto. Eu acho que não adianta eu ficar falando mais coisas, que vocês devem ter, espero que tenham algumas coisas para perguntar. É isso, eu fiquei curiosa realmente saber como você saiu do Chile, né? Porque vivenciou o golpe e saiu como de lá, né? E, Fabiana, só um detalhe, essa camisa Vitor Hara hoje está super adequada, viu? Antes da saída, eu queria saber, no primeiro momento, ao que a gente viu em vários depoimentos, que eu vi agora, né, na comemoração aí dos 40 anos do golpe,
uma coisa que eu não sabia, né, o papel do professor Teotônio dos Santos, né, na proteção, vamos assim dizer, de vários brasileiros que se exilaram na casa dele, né? E também como disse a Eliette, né, naquele depoimento dela belíssimo, de 40 anos atrás, que está no YouTube, a forma como foram capturados os brasileiros que estavam lá, né, e que sofreram violências absurdas. Então, eu queria saber aonde você estava nesse momento. Você estava junto com esse grupo de brasileiros? Estava na casa do Teotônio? Ou estava em outra casa? Depois foi para... Porque você foi para a Suécia, como uma grande maioria dos brasileiros, né? Eu queria saber, antes de você sair, eu quero saber aonde você estava. Então, é preciso dizer que havia muitos brasileiros que não tinham se entrosado, não tinham se integrado na sociedade chilena, que continuavam, durante muito tempo, com o projeto de voltar para o Brasil, se preparando para voltar para o Brasil. Alguns foram, inclusive, para a Coreia, estudaram, praticaram, treinaram guerrilha na Coreia, treinaram guerrilha em Cuba. Eu, desde o princípio, eu tive alguns conflitos com os companheiros. Eu sou uma pessoa conflituosa. O pessoal do IAC sabe disso, é só perguntar quem sou eu. Eu não consigo, às vezes, ficar calado frente a certas coisas. Então, pouco tempo depois de eu chegar, a VPR me afastou. O comandante da VPR no Chile me expulsou. Eu era da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a organização que, a essa época, era comandada no Brasil pelo Carlos Lamarca. Depois, o próprio Carlos Lamarca rompeu com a VPR, saiu, foi para o MR8 e morreu no MR8. Eu, até hoje, eu tenho um certo sentimento VPR, assim, apesar dos conflitos que eu tive. Mas eu fui um dos primeiros a me integrar. Assim que eu cheguei, eu acho que antes do Natal mesmo, do Natal não foi janeiro, aí por fevereiro eu já estava no Sul fazendo filme com o Thiago de Mello. Né? Aí passei a trabalhar em Filme Centro. Então, minha mulher chegou. E eu já estava afastado da VPR, tinha sido afastado. Aí eu me integrei, nós morávamos num apartamento de um fotógrafo brasileiro, Fausto Fleury, que é casado hoje com uma das diretoras da Casa de Rui Barbosa, a Ana Pessoa. E o Fausto Fleury me alojou, ele dividia apartamento com os amigos. Aí, quando a minha mulher chegou, foi uma coisa emocionante, porque eu mantinha um certo contato com o Brasil, mas não sabia. Né? Eles só tinham me dito que ela já tinha partido para vir para cá, pelos códigos lá que nós usamos. Aí eu estava com uma outra amiga, tinha ido ao cinema com uma amiga, encontramos com o Chico Mendes, não o Chico Mendes dos 70, o Chiquinho. E tal, e coisa. Aí eu fui para casa já meio tarde da noite. Aí tinha alguém na sala, eu acho que o casal estava dormindo na sala, ou alguém estava me esperando na sala e disse, olha, nós trocamos, você vai ficar no quarto, no nosso quarto. E eu falei, mas por quê? Não, é porque nós temos que sair cedo, não sei o quê, dorme essa noite no nosso quarto. Que eu dormia na sala. Aí eu subi as escadas, abri a porta, tinha uma mulher na minha cama, estava de costas. Aí eu falei, opa.
Deve ser engano, deve ser o outro quarto. Aí, quando eu olhei, vi que era minha mulher. Então, foi uma... Ela tinha entrado no Chile com documentos falsos que ela tinha. Nós tínhamos feito em São Paulo documentos falsos para ela. E tinha viajado de ônibus até Montevidéu. De Montevidéu pegou um avião para acho que por Buenos Aires. Em Buenos Aires pegou um avião para o Chile via Mendoza. Tal. E foi engraçado porque tempos mais tarde eu fui tentar conseguir residência para ela. Cheguei lá na delegacia, tinha um cara que lidava com a gente, lá na central de polícia, e falou para mim assim, como é o nome dela? Eu falei, Maria Odila Rangel e tal. Ele falou, e ela... Aliás, ela foi aluna da primeira turma de publicidade aqui. Foi onde... depois essa é outra história. Aí, ele falou, é Maria Odila Rangel, como é que ela entrou? Eu falei, ela entrou na parte de trás de um caminhão baú que veio da Argentina por Mendoza. Aí ele falou, é isso, né? Então, quem é essa Ana Maria de tal? Eu falei, pô, você me pegou. Ela desembarcou aquela mulher no aeroporto, a polícia política. O taxista levou ela até a casa onde eu morava, o apartamento onde eu morava. O cara juntou as duas coisas. O taxista era informante, todo mundo, taxista é informante da polícia. Aí eu falei, tá legal, não deram a residência para ela. Mas eu estava integrado, então nós moramos numa casa alugada um tempo e tal. Depois eu voltei para a VPR e fui cuidar de um sítio que a VPR tinha nas vizinhanças, que era onde o pessoal que vinha de Cuba do treinamento ficava uns dias e depois ia para outros aparelhos. E aí, a minha mulher engravidou, e nós fomos para a casa de um companheiro, que era do comando da VPR, que também tinha uma casa e tal, mas não tinha emprego, né? Ele era funcionário da VPR. A mulher dele estava estudando enfermagem, que ela era enfermeira no Brasil, mas lá tinha que reconhecer o título. E aí ficamos ali até a criança nascer. Mas aí comprei uma casa. Minha mãe levou dinheiro, o dólar valia muito no Chile. Compramos uma casa numa população de classe média, numa região que era a região que predominava o Partido Socialista. Então, eu estava tranquilo lá, na mesma vila, morava um cara do Comitê Central do Partido Comunista Uruguaio, que me encontrou na fila do leite e ficou sem jeito, porque ele estava clandestino. Eu não estava, mas ele estava, né? Eu estou passando uns dias aqui e tal. Tudo bem. Aí eu estava morando nessa vila. No dia que eu fui trazer os móveis para botar nessa casa, trazer nossas coisas, porque móveis eu mandei fazer alguns, mandei fazer uma cama, lá do aparelho da VPR em Talagante, que é essa cidade vizinha. Foi o dia do tanquetaço, 29 de junho, o dia em que o quartel de tanques tentou tomar o Palácio. E eu estava na estrada, uma picape, eu no lado do motorista, com a nossa cadela nos braços, e aquele negócio, passando tanque, passava carro militar, não sei o quê, porque as outras unidades se mobilizaram
para ir impedir os tanques de... E eu falei, quando começou o golpe, eu estou no meio da estrada. Não, aquele golpe foi parado. Aí eu me mudei para essa casa nova, nós nos mudamos e tal. E com aqueles problemas típicos de um país às vésperas, um país com bloqueio econômico, às vésperas, a cama que eu tinha encomendado, não, o cara atrasou, aí ela não secou direito, a gente deitava na cama, o estrado pá, caía, porque a cama abria. Era uma cama eu não me lembro mais a madeira, mas era um equivalente do jacarandá. Uma madeira nobre e tal, mas que elas, verdes, elas cedem, né? E aí, toda hora, nossa cama caía. Então, era um terror aqui, né? Está vindo o golpe, não sei o quê. E veio o golpe. Veio o golpe, eu estava atrasado para o trabalho, passei pela esquina, ouvi um uruguaio que tinha uma venda na esquina, conversando com os moradores, e falando alguma coisa. Eu falei, tem alguma coisa estranha aí. Não voltei para casa, porque nós não tínhamos telefone em casa também. Não voltei para casa. Fui para o trabalho. Fui para o trabalho, a minha mulher com um bebê recém-nascido. Nasceu 25 de junho, o golpe foi 11 de setembro. Aí fui, e no ônibus tinha um cara com o radinho ligado. Aí nós fomos ouvindo. E aquela mensagem que dizia assim, pedimos ao povo chileno que denuncie os mercenários estrangeiros que vieram para dividir o nosso povo e trazer a subversão e não sei o quê. Então, nós não abrimos a boca no ônibus. E eu fui olhando, vi uma garota lá, eu falei, essa garota é brasileira. Uma garota baixinha, não tinha cara de chileno. Essa garota brasileira. O brasileiro tinha um jeito que a gente reconhecia. Essa garota brasileira. Aí, o ônibus não pôde seguir o caminho, porque o palácio estava cercado, e ele passava junto ao palácio. Aí foi para o outro lado, o Mapocho, e a gente, que é o rio que divide Santiago, e nós saltamos lá. Aí eu caminhei e falei assim, você é brasileira, né? Baixinho para ela. Não. Falei, você é brasileira. O que aconteceu direito? Como é que estão as coisas? Olha, deram um golpe, estão ameaçando bombardear o palácio, além de... Falou, deu uma palavra, está tudo ruim. Aí eu falei, vou tentar chegar no meu trabalho. Atravessei o Mapocho e fui tentar chegar. E o meu trabalho era do outro lado do Palácio La Moneda. Na calle Hermanos Amunátegui, onde ficava o Departamento de Cinema Universitário de Chile. Eu tinha que passar ou atrás do palácio ou na frente do palácio. Aí fui me enveredando por ali e começou a chover tiro. E eu vejo um casal que tinha trabalhado no ICIR, eu tinha trabalhado com ele no ICIR, ele mexicano, ela americana, correndo e dizendo, não vai para lá não, que estão atirando. Eu falei, aí falei, não, vou voltar. Aí voltei e fui para a casa de uma amiga, que a filha dela também estava recém-nascida, que morava atrás do prédio da UNCTAD, que é onde depois se estabeleceu o governo chileno, que eles já tinham posto lá, já estavam pondo gente. Aí eu fui na casa dela, e ela estava com a criança, não sabia o que fazer, como sair dali. Eu falei, e ela era dirigente da Juventude Socialista, funcionária do Ministério da Defesa. Ela fazia filmes
para o Ministério da Defesa. Eu até tinha supervisionado 2 filmes dela. Aí eu falei, espera aí que eu vou lá na produtora do irmão do Jorge Duran, né, que o Jorge estava no Brasil já. O irmão dele estava lá. Duran, o cineasta. Eu acho que o Jorge já estava no Brasil. Porque ele estava casado com a Fernanda, os 2 vieram para o Brasil. E aí eu fui e conversei, eu não me lembro o nome dele, acho que era Pablo. Mas ele trabalhava um grupo de cineastas socialistas, tinha uma produtora. E aí eu falei, olha, a Isabel Varela, ela até morreu de câncer na Suécia. Isabel Varela está com um bebê na casa dela, não tem como sair. Será que vocês podem botar no... a gente entrar no seu carro e vocês me levarem em minha casa em Santa Rosa? Lá a gente, por enquanto, está seguro. Minha casa não é conhecida. Aí eles podem. Você traz ela aqui, nós não podemos atravessar a ponte. Aí eu peguei o saco, ela com o bebê no colo, e o saco de roupa delas, nas costas, nos retirando, e ela falou, deixa que eu falo. Quando os guardas perguntaram, ela falou, não, estamos com medo, não sei, ela com o bebê, deixaram passar. Eu acho que ficou no meu subconsciente. Bebê é um bom, por enquanto ainda é um bom escudo. Aí fomos, eles deixaram lá em casa. O irmão dela, o pai dela tinha sido reconvocado pela Marinha para ajudar a dar o golpe. Era um dos caras estrategistas da Marinha. E ela era socialista, a família toda discriminava ela, só a mãe não discriminava. O irmão era de Pátria Libertar, uma organização terrorista de direita. Aí nós falamos, chamar tua família pode ser um perigo. Aí ela falou, não, minha mãe não vai deixar acontecer nada com vocês. Aí nós chamamos, a minha mulher saiu, ligou para a mãe dela, chamou, falou, aí a mãe dela veio lá em casa com o irmão dela. O cara me olhando com ódio, né? E eu olhando para ele, estou aqui salvando sua irmã. Pô. Aí ela foi embora e tal, e nós ficamos. Eu saí e fui dar uma volta, para ver como estavam as coisas. Encontrei na rua com um companheiro do Partido Socialista do meu núcleo, lá na universidade. Aí ele me levou na casa dele, na Poblação, que era uma Poblação reduto do Partido Socialista. Eu falei, daqui a pouco estão invadindo esse troço aqui. Tinha havido resistência armada lá. Os caras tinham tentado atacar, depois saíram. Bom, aí falou, e eu falei, eu vou ficar em casa esperando instruções. Falei, porque o pessoal está resistindo em tal lugar, o Comitê Central vai mandar a instrução, você espera. Eu falei, estou esperando a instrução, mas eu tenho mulher e filho. Meu irmão foi preso. Não tinha nada. Meu irmão era só um cineasta, não era de organização nenhuma, trabalhava para o governo chileno como cineasta, fazendo... Invadiram a casa dele, levaram ele preso e tal. Aí depois soltaram, porque viram que ele tinha passaporte, tinha tudo, soltaram. Aí, quando soltaram, ele mandou uma assistente dele, uma menina que fazia umas coisas, ele tinha aberto uma empresa também para produzir cinema, lá em casa, no carro dele, que era, vocês não conhecem aqui no Brasil, era uma Citroneta, que era o carro mais popular no Chile. Vocês, em filmes franceses antigos, ainda veem Citroneta passando, assim. Era um carrinho desse tamanhinho,
com teto de lona, uns vidros assim irresponsáveis. E aí foram nos buscar. Eu coube na citroneta, a menina dirigindo, minha mulher e a criança no banco de trás. Levou-nos para a casa deles, que eles já estavam com salvo-conduto para sair do Chile e tudo. E aí, o Jean-Marc van der Weyde estava fazendo trabalho semelhante, mas não o mesmo que o Teotônio Santos. Que o Teotônio Santos, realmente, a Operação Salvamento Teotônio Santos é de uma genialidade que só a gente diz assim, isso é só em cinema. O que ele fez? Ele abrigou uma porção de gente na casa dele. Ele era professor da CLAU, né, da Escola Latino-Americana em Ciências Sociais, CLAS, sei lá, né? CLAS, da CLAS. E era um diplomata, né? Ele se dava com todo mundo. E ele tinha excelentes relações com o embaixador do Panamá. Aí ele ligou para o embaixador do Panamá e disse, olha, que eu acho que era do lado. Ele ligou para o embaixador e disse, aqui em casa estão não sei quantos refugiados brasileiros e nós estamos em perigo de vida. Você não tem espaço na embaixada para receber muitos refugiados. Então, inscreva a minha casa como dependência da embaixada. E virou dependência da embaixada, e todo mundo estava automaticamente refugiado no Panamá. O Jean-Marc não, o Jean-Marc saiu com o passaporte suíço dele, porque ele tem dupla nacionalidade. Jean-Marc van der Weyde foi o último presidente da UNE antes do golpe. Ele era o presidente da UNE quando do golpe. Ou já era o... Não, era ele. Anterior tinha sido companheiro que morreu em desastre de São Paulo. E aí o Jean-Marc, com seu passaporte suíço, que ele é van der Weyde, não é à toa, a família dele era acionista da Nestlé, então a embaixada suíça tremia, e são nobres na Suíça, não sei o quê. Aí ele ia de embaixada em embaixada pedindo para aceitar refugiados. E ninguém mais estava aceitando, ele já tinha conseguido botar na embaixada suíça que não aceitava gente, conseguiu botar gente no México, lá do México. Aí ele falou, olha, está difícil, não estou conseguindo. Foi a Varig, não atendi, o Peru não abriu a porta. Aí, vamos fazer uma coisa. Se eu não me engano, foi no dia 18, que era o dia da independência, então estava vazio o centro de... E aí, ele me pegou, não ele, mandou um amigo dele, do meu irmão, da coisa que eu conhecia de vista, o Patrício, um chileno, que era taxista. Aí o Patrício me pegou, me botou no táxi, com a mulher e filho, e nos levou para... Aí foi, o Jean-Marc estava junto. E o Jean-Marc foi na Embaixada do Peru, não dava. Foi, não sei no que, não dava. Aí ele falou, vamos para a da Argentina. Chegou na da Argentina, tinha 2 carabineiros no portão, o portão estava aberto. Aí eu falei, Jean-Marc, vamos saltar aqui, eu salto aqui. Nós vamos. Se não der, vocês pegam a gente lá na frente. Mais na frente, segue com táxi.
e pega a gente mais na frente. Mas fica observando, se a gente for preso, vocês sabem que a gente foi preso. E aí fomos caminhando calmamente. A Odila com o João Luiz no colo, o Joca. E eu abraçado nela e carregando a bolsa com as roupas da criança, que negócio. Um casal romântico com seu filho, e tal, caminhando num feriado, no centro de Santiago, tal, aí vai. Um sentinela resolve ir conversar com o outro, estava tudo calmo, só vinha aquele casal pela rua, ele foi conversar num dos cantos do portão. E nós fomos. Quando chegamos na frente do portão, no meio da calçada, quer dizer, não estavam perto, não éramos uma ameaça, não estávamos costeando o alambrado, como dizia o Brizola, nós estávamos pelo meio da calçada, uma calçada larga, ali onde ficava a Embaixada Argentina, não lembro o nome daquela, avenida, não era Avenida Grécia, Grécia é onde eu moro. Uma avenida, uma das principais de Santiago, que faz esquina, cruza a Alameda, a Bernardo O'Higgins. Aí nós chegamos no meio da calçada, fizemos assim, rapidamente, não corremos, porque estava com o bebê, mas apressamos o passo, entramos meio correndo. E os caras vieram atrás. Eram dois maputes, assim, baixinhos, com dois fuzis Mauser 1908, daquele que você tem que puxar eu não lembro o nome agora, a alavanca, levantar, jogar. Eu estou esquecendo os termos. O ferrolho, tem que puxar o ferrolho e levantar para a bala trazer para trás, a bala entra no cano. E aí ele vem me cutucando com o fuzil, batendo. Eu falei, Odila, entra. Toma aqui a bolsa, entra, vai lá. Que nós estávamos gritando, território argentino, território argentino, para ver se os caras da embaixada vinham. E os caras estavam lá olhando através do vidro e viram que o troço estava encrencado. Eu falei, entra, me solta, porque aí ela se agarrou em mim. Não vou sem você. Eu falei, vai sem mim, porque eu vou jogar esses dois caras lá fora na rua. Eram dois caras muito menores do que eu e sem complexão física. Eu jogo eles dois lá fora. Enquanto estava dando a briga, ali comigo, um bando de brasileiros entrou, contornou e entrou pelo outro lado da embaixada. Não veio ninguém me ajudar, não. Eu lá dentro o cara falou, você me salvou porque eu pude entrar. Falei, você me deixou lá me ferrando, né? Aí entramos na Embaixada Argentina e fomos sair pela Embaixada Argentina. Mas eu quero contar mais um episódio desse, porque logo em seguida a gente, o Roque Aparecido, esse que fala que chegou a pensar em morrer, em fazer os caras matarem ele, entrou com a mulher dele e mais um casal. O outro cara era um cara que tinha treinado guerrilha em Cuba, era um cara preparado. Ele entrou, deu uma surra nos dois policiais e fez o resto do pessoal entrar. E entrou uma porção de gente, houve uma invasão da embaixada. Aí, a partir daí, o governo chileno obrigou a fechar o portão. Aí o pessoal passou a entrar pela porta do consulado e por dentro tem uma comunicação do consulado com a embaixada, porque o consulado não pode dar asilo. Mas entravam pela porta do consulado e outros, como o Bona Garcia, que fizeram um filme sobre ele, chamado... Aquele filme gaúcho, sobre... um filme de ficção. Os Nossos Pais, uma coisa assim.
ele pulou o muro por trás e entrou. Mandou a mulher dele para o Brasil de avião, que ela também tinha documento, que era o cara na casa de quem nasceu o nosso filho, que era no hospital, mas nós estávamos na casa dele. Então, este é o episódio. Tivemos uma forte solidariedade do adido político da Embaixada Argentina. O adido militar não queria que aceitassem a gente. O adido político aqui, que substituía o embaixador, foi quem aceitou. Mas eram 700 pessoas lá dentro. Aí era uma confusão. E tinha companheiros muito compreensivos, que a gente não diz o nome, né? Que mostravam o seu verdadeiro lado humano lá dentro. Um companheiro que alegava ter úlcera, então que tinha que tomar leite, que roubava o leite dos bebês, que ficava armazenado numa sala onde os velhos ficavam. Então, nós chegávamos e não tinha leite para os bebês. Era uma parada dura. Eu, que sou uma pessoa meio descontrolada, no pátio da embaixada, junto com outros caras que eram do Comitê Central do partido dele, eu disse para ele, em Buenos Aires, se você me vê numa calçada, você muda para o outro lado. Porque, senão, nós vamos ter um entreveiro. Nós tínhamos, eu contei na época, nós tínhamos umas 13 organizações políticas brasileiras no Chile. Era gente pé de aba. A esquerda brasileira era mais dividida ainda do que é hoje, muito mais. Mas, não sei se eu me alonguei, eu gosto de contar a história, espero que